Yo, 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 yo. Os sinais de trânsito classificam sem vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente do condutor completa essa missão.
vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente, do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente, do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente, do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente, do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente, do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente, do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente, do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente, do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente, do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente, do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente, do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente, do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente, do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente, do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente, do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente, do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente, do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente, do condutor completa essa missão. Vertical e horizontal, é regra que não falha. Vem os dispositivos de sinalização auxiliar fazendo a sua batalha. Tem sinal luminoso que brilha e o sonoro que dá o tom. E o gesto do agente, do condutor completa essa missão.